Alô. Pessoal, boa tarde. A gente quer dar um recado para vocês que durante esses dias, durante a tertúlia, nós vamos passar uma listagem solicitando que vocês coloquem o nome de vocês e dizendo ao lado se vocês são ou não praticantes da Invexis, da técnica da inversão existencial. Porque como o pessoal não está assinando o livro, tá? A gente vai passar uma listagem e vocês vão optar ou sim ou não e colocar o nome ao lado, tá ok? Obrigada. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a carência insatisfeita dentro da autoproexologia. É o estado ou condição íntima da consciência caracterizado pela irrealização de algum objetivo considerado relevante para si mesma e tido a conta de sonho dourado de consumo. Um processo, portanto, de irrealização. A falta de algo necessário, a maré de insatisfação, o acúmulo de carências, o diagnóstico da carência, o autodescontentamento específico, o nível de carência, a necessidade afetiva, a carência somática, a carência sexual, as fantasias sexuais, a insatisfação intelectual, a carência evolutiva, a carência de sociabilidade, os surtos de carência, as carências multifacéticas, a carência de catarse evolutiva. E aí nós vamos sobre a carência, falamos em vários lugares. Aqui onde está a binomiologia, o binômio é incomplexo e melinho. Aí está só complexo, é incomplexo. Agora, a Rosa pode trabalhar com a holoteca, que só faltam 3. Na caracterologia tem 20 categorias de carências multiformes, insatisfeitas em geral da consciência. O estado de carência insatisfeita é sempre muito bem pesquisado pela consciência mais lúcida, pois afeta, de algum modo, a incompletude da consciência em todos os níveis de evolução. Você vive alimentando alguma carência insatisfeita? Tal estado íntimo é sadio ou patológico? Esse é o verbete 1054, tem 4 páginas, tem 38 logias e tem 8 máximas. Eu não sei se está de acordo, tem 9? Ah, é? Então tem 9, né? Agora, aqui nós temos algumas perguntas. O senhor acha possível um animal, gato ou cachorro, ressomado, reconhecer o seu ex-dono em outra vida por terem tido uma convivência amiga? Sim. Ele reconhece sem identificação racional. Isso é por instinto. Mas essas coisas acontecem. Eu já mostrei isso aí, um negócio com um gato que havia aqui. Tem acontecido comigo de certas situações virem pensamentos para eu falar sobre os meus amigos, sob uma orientação profissional, no sentido deles ficarem mais atentos a algum ramo de suas áreas profissionais. Percebi que tenho sido coerente e positiva nas mensagens. Por que isso está acontecendo? Esse modo de atuação é atitude de amparo ou guia cego? Olha, pode ser até de amparo, sim. Eu só recomendo, nesse caso aqui, o mais lógico, veja os resultados do que você está fazendo. Se eles são bons, é porque tem coisa boa atrás, não é isso? Como entender a paramizade do vínculo amparador ET novo no planeta com amparando humano, consciência antiga no planeta? Nesse caso, penso que a paramizade não tem necessariamente um vínculo multissecular ou uma condição de convivialidade anterior. Não, pode ser mais. Em vez de ser multissecular, é multimilenar. Não seria a paramizade, nesse caso, devido ao nível do universalismo, do amparando, ou devido ao caráter do serviço assistencial prestado com base na empatia mútua? Não há dúvida que tem isso. Mas que isso também pode ser processo milenar, pode. Agora, eu recomendo para você ver um verbete que chama pré-mãe. Ele esclarece todo esse assunto. Minha nora é muito religiosa e tem uma capelinha da Nossa Senhora Aparecida dentro de casa. O que você me diz sobre minha tenefes quando for visitá-lo? Continuo fazendo a prática ou não? Olha, isso aí é um problema. A gente sempre deve fazer a prática, chova canivete, dê inundação, não interessa, tem que fazer. Mesmo que a casa cheia d'água, tem que dar um jeito. Agora, o amparador, nesse caso, seria bom opinar, né?
Asculta o seu amparador, não é isso? Sou inversor, tenepsista e docente, mas nunca me afinizei com o pessoal da Sinvex. Eu falei isso aqui ontem. Essa pessoa é anônima e suja. Eu só quero falar, porque nós aqui pegamos um negócio e não vamos examinar. Então, esse aqui, ó, não tem nada na internet para localizar quem falou isso. De modo que isso tudo aqui que falaram da Sinvex, eles estão querendo criar problema. Olha aí você, ó, assediador intrafísico. Viva a vovozinha, tá? De modo que nós temos que, de vez em quando, ficar vivo a respeito desse povo, para a gente colocar cada um no seu lugar, né? Aqui não tem tempo de fazer isso, eu vou pegando o que tem, né? Aquilo que aparece eu falo. Agora, depois a gente vai examinar e chega num caso desse. Uma pessoa anônima é um marginal. Esse aí não tem valor nenhum, a gente tem que esquecer. Agora, se eu soubesse que era anônimo, nem falaria no assunto. Agora, de qualquer maneira a gente fala, ó, você aí, ô clown, ô bobo da corte, olha lá, a baratosfera. Não fica inventando coisa, isso é ruim, é fofinho, etc. Tal. O urubu serve bem as coisas. Outra coisa, onde é que está? Você tem testosterona ou não tem? Como é que é isso? Dá um jeito. Outra aqui. Ontem, logo após a minha TENEPS, tive uma experiência que não sei se foi sonho ou projeção. Estava em um ambiente com outras pessoas e uma concierge com aparência de japonês passou a tratar da minha coluna e do corono chakra. Me senti muito bem. Ele vestia roupas comuns e mostrou um objeto longo e ovalado das pontas de cor dourada, com os caracteres que eu não reconheci. Ele disse que era a identidade pela qual eu era conhecida. Logo depois passei a ter várias pinturas do Oriente. Não tem nenhuma ligação com a cultura oriental. Não estava pensando nisso ao dormir e não vi imagens sobre o Japão. Pergunto, será que era o meu amparador ou simples onirismo da minha mente? Não entendi a mensagem. O ideal é você levar isso para o laptop, colocar no seu arquivo lá e ver o que vai acontecer. Se isso aí tem mais importância para o desenvolvimento seu parapsíquico ou para a sua assistência, isso vai se repetir de uma maneira mais clara e vai indicar para você o caminho a seguir. De modo que o negócio é ficar de stand-by, alerta, desperto a respeito do assunto e ver o que dá, né? Tem lógica isso, né? Não tem? Agora, gente, e vocês, o que é que vocês têm aí? Carência insatisfeita. Praticamente todo mundo aqui tem uma certa carência insatisfeita. Mas essa que eu estou falando é aquela que não rende muito. Na tributologia, sim, o senhor colocou que era predomínio das faculdades mentais. Notadamente do autodiscernimento quanto aos sentimentos elevados oriundos do mental sono. Isso é porque a carência insatisfeita está sendo tratada como uma a falta de racionalidade. Carência insatisfeita. Não é aquela coisa de vício falta de lógica. Falando na sua linguagem. Não é aquele vício de imaginação que o senhor fala. De quê? Vício de imaginação do fumante, não é? Também às vezes é. Por que não? Pode ser. Mas é da racionalidade. Onirismo. Às vezes tem disso. Uma outra coisa. A megalomania está dentro disso aí. Às vezes a pessoa vem aqui, ela não tem gabarito para aquilo que ela sonha. Então ela faz um sonho maior do que... Ela tem o olho maior do que a barriga. Então isso aí é um fato. Essas coisas não tem, o povo não fala assim. Pois é, professor Valdo, mas assim, eu entendo isso, que a origem é a falta de racionalidade. Mas assim, quando você está com algum problema, não é tudo psicossomático? Não seria... Não, às vezes a pessoa está com a vingança... E ela mostra tudo para você, procurando ter uma lógica danada para vingar aquilo que ela está tentando fazer. Não tem nada disso. O mental sono é usado negativamente e positivamente. Agora, para quê? Para asseverar, confirmar, ou para combater ou destruir emoções, sentimentos, conceitos, afirmações assertivas. Né? A carência afetiva também seria mental somática, que se você racionalizar, não tem carência, é isso. Agora, o problema aqui nosso é esse, carência insatisfeita. A pessoa tem uma carência que não vai. Por exemplo, eu falo nisso aí uma coisa muito normal, muito simples. Que é aquele negócio da pessoa que está doida para fazer TENEP, porque todos os amigos estão fazendo. Mas ela quer ir para a Itália, ainda não foi, só pensa naquilo. Então eu falo assim, não vá primeiro à Itália, depois você começa a TENEP. Isso é uma carência insatisfeita das piores que tem. Se a pessoa começar a TENEP pensando na Itália... ela vai ter assediador da igreja contra ela, o diabo, vai ter tudo ali em cima.
Tem lógica? Essa é que é a carência satisfeita. Assim, ó, então, até agora, como é que eu estou compreendendo essa questão? Assim, a carência pode até a origem ser psicossomática, mas a insatisfação com a carência é que é mental somática, ou não? Não, aí é tudo. É tudo. Outra coisa, chega lá num certo ponto que o processo de emoção com pensamento, tudo é uma coisa só. É uma coisa só. Se você for pensar, a rigor, é uma coisa só. O negócio é muito sério. Mas, Dom Locha. Roda aqui na tecnologia, na página 7, a técnica da autodisciplina. Você tem alguma orientação específica dessa técnica, como seria, ou é de maneira mais... Olha, eu já escrevi muito sobre essas coisas, né? É a mesma técnica da auto-organização, é a mesma técnica da metodologia pessoal, é a mesma técnica no problema todo, da pessoa se organizar para cumprir a PROEX, para ter uma vida melhor. Agora, veja, essa autodisciplina, ela tem que abarcar tudo. E, a rigor, uma pessoa tem que ser mais disciplinada do que uma pessoa na caserna, no exército. Perante ela mesma. E outra coisa, ela não tem subordinado. Ou melhor, ela não é subordinada. Ela é o líder e é a subordinada ao mesmo tempo, se for pensar assim. Então, ela que domina aquilo, ela que sabe o que quer. Ela tem livre-arbítrio de escolher o que ela pretende. Então, essa autodisciplina que eu falo, essa é muito séria. Então, por exemplo, a pessoa chega aqui, nós falamos, olha, conscienciologia é uma coisa difícil, não é fácil, nós não brincamos com isso. Ninguém vem aqui para brincar. Há uma seriedade muito séria, seriedade extremamente séria, em tudo isso que nós falamos. Por quê? Olha o tanto de desafio. O que você quer na sua vida? Você quer diminuir seus conflitos? Você quer dominar suas energias? Você quer fazer assistência aos outros? Você quer desenvolver o seu auto-parapsiquismo? Só aí são 4 coisas terríveis e que mexem a evolução toda da pessoa. Você quer melhorar sua ficha evolutiva? Então, veja, esses desafios são terríveis. Eu não estou falando de OFIEX ainda, não falei de despertologia ainda. Tudo isso ainda vem lá no fim. Como é que fica? Então, a autodisciplina é aquela pessoa que tem que examinar tudo. A primeira coisa, ela tem que ter um megafoco. Arranjar um megafoco, um foco, ela tem que focar e ficar com aquilo. Ela pode estar fazendo uma série de coisas, mas aquilo está disperso, ela está com a síndrome da dispersão consciencial. Isso não vai resolver nada, só vai piorar a condição dela. Então, a primeira disciplina que a gente vai ver é o seguinte, ver se a pessoa está produzindo alguma coisa dentro de um foco essencial, básico. Outra coisa, ela quando se tornar bem autodisciplinada, o Mater Pensene vai casar com essa realização. Com essa realização dela. Então ela vai chegar num êxito que aquilo casa, uma coisa fica junto da outra. O Mater Pensene dela é o mesmo objetivo que ela quer. Aí a pessoa está com a autodisciplina em cima do lance. Olha o meu caso, o que eu sou? Urubu seca. O pior dessa história é a gente bancar o cobaia aqui de coisa ruim e de coisa boa. Nesse caso até que é uma coisa boa, é uma cabotinagem que eu estou falando aqui quando eu falo a meu respeito. Mas veja, vocês que me conhecem sabem que a minha intenção não é essa, mas é dizer a realidade. Eu não estou igual a Jesus Cristo, eu não sou o caminho, a verdade e a vida. Nem sou, entendeu? Ninguém vai ao Pai senão por mim, isso é besteirada. Agora, o meu caso é o seguinte, na prática, eu não faço essas coisas. Você que me conhece há quantos anos, desde menina, você sabe disso. Como é que é isso? Você entendeu isso aí? Está claro, né? Agora, tem muita nuance nisso aí, tá certo? Tem muito detalhe. Vamos, doutor Oswaldo. Obrigado. Aqui na página 7, na politicologia, você poderia ampliar o... A oligocracia. A oligocracia geralmente é o seguinte, quando a pessoa ela está com uma ansiedade enorme de poder, então que ela fica com uma coisa circunscrita, como se quisesse rematerializar o feudalismo do século XXI. Então isso aqui é a oligocracia. A oligocracia é quando tem poucos que estão dirigindo um monte de gente. Nunca tão poucos dirigiram tanta gente para matar tanta gente como aconteceu na Alemanha na época nazista. Foi ou não foi?
Era um punhado de pessoas que mataram milhões de pessoas. Alô, aqui na página 8, Sim. na argumentologia, no item, o item 15, carência 15, imaginária. carência imaginária. Você poderia ampliar o conceito? É aquela pessoa, por exemplo, que ela já saiu da realidade. Então ela não tem os dois pés em cima da rocha. Ela está só na base da imaginação e da fantasia. Então ela fica pensando, por exemplo, que ela vai se transformar de uma hora para outra, vai cair um maná dos céus e ela vai virar um representante de Jesus Cristo na mesma semana. É a megalomania, por exemplo, religiosa. Isso é muito comum acontecer por aí, né? Agora, veja, é a carência imaginária, a imaginação dela que está exacerbada. E ela entra num paroxismo de fantasia enorme. E lá pelas tantas, tudo fica irreal. Porque ela sai da realidade básica. Quase sempre uma pessoa dessa comete suicídio, sem querer. É um suicídio lento. Que ela começa, são aqueles caras, por exemplo, que começa a ter alimento da luz. Você está entendendo? Se alimenta pela luz. O outro que vai fazer, aquele só de arroz, acaba se matando. O outro, igual aquele meu amigo rico lá, cheio de vida, bonitão, que foi para o meio do mato e se perdeu lá, e sumiu e morreu cedo. Antes dos 40 anos o cara morreu. Então veja, isso tudo é uma carência imaginária. Olha, uma coisa interessante, esse rapaz lá, por exemplo, que hoje está socorrido, estava até encaminhado para renascer, eu acho que até já renasceu. Mas ele, por exemplo, era devido ao processo da natureba, problema da ecologia. Entende? E tem outros aí, que às vezes é da religião. O outro, às vezes, é um processo, por exemplo, filosófico. O outro é um problema artístico. Você já viu, por exemplo, o tanto de artista que vive no mundo da lua? Isso tudo é carência imaginária. E no item 4, carência, item 4, carência biológica. A carência biológica é aquela pessoa, por exemplo, que teve um corpo muito forte, que fazia tudo com aquilo, muita habilidade manual, que hoje vem num corpo franzino, entrega as baratas, que está estiolando, que não tem força para nada, a mão é pequena, os dedos são frágeis, ela é débil, ela é tíbia. Então, essa é uma carência biológica. Se a pessoa não pensar muito, levar a coisa para o mental soma, ela vai ser assim a vida inteira. Então, está sempre down, sempre baixo. Esse é que eu chamo rolo profile, quer dizer, um perfil do raso, não sai daquele buraco, está na sarjeta. Ela mesma que se leva para lá, porque perdi tudo, essa vida não presta para mim, eu não tenho corpo, aquele corpo que eu tinha. E a pessoa dentro dela, às vezes, desconfia que ela realmente tinha um corpo muito forte. E que perdeu tudo porque não soube usar. Quase sempre tem suicídio, eutanásia, morte atrás. Finalmente, imagino que o item 18, carência profissional, é a falta de realização profissional. A carência profissional aí, no caso, é porque a pessoa não se preparou. Na fase preparatória, ela não se dedicou apropriadamente ao que ela precisava. Então ela não se preparou. Então ela tem determinadas incompetências que aquilo, na hora que ela vai trabalhar profissionalmente, ela vê que é um buraco, é uma deficiência enorme, e aquilo cria um problemão para ela. Há muita gente assim, às vezes a pessoa até desiste da profissão por causa disso. E às vezes é só uma nuance da profissão que ela não ligou. Entendeu como é que é? Mas isso é por falta de conhecimento ou tem mais também não, por uma questão de realização? Quase sempre é preguiça, o termo certo é esse. A pessoa, ela não teve disciplina para levar o seu estudo adequadamente, sem deixar hiato. Ela deixou lacunas, deixou buraco, hiatos. Entende? Não existe isso? Sim. Observa que tem. Valdo, sim. Na questionologia, você fala ali de se a pessoa vive alimentando alguma carência insatisfeita. Como que a gente pode analisar se a gente está alimentando? A maioria das pessoas está alimentando alguma carência insatisfeita. Uma boa parte aqui de vocês, eu tenho certeza, que lá no fundo, a hora que você começar a conhecer o que é a serenologia, vocês estão carentes de serenão. Vocês querem ser serenões. Se vocês não forem, eu vou achar que vocês são burros. E vocês não são burros, nem burraldos, nem burrildos.
Vocês são muito inteligentes. Então, é lógico. Há uma carência assim, à distância, indefinida. Então, o Adélio acha que isso aí é uma coisa muito séria na situação dele. Você entendeu? Agora, essa que nós estamos falando aqui não é bem isso, não. O que eu estou falando aqui é a carência insatisfeita que cria problema, que se tornou patológica, que a pessoa está doente com isso, ela não se sente bem, aquilo está entravando o trabalho dela. Aí muda tudo, não tem lógica isso? Sim. Como que a gente pode... Ami, o que você está rindo, Ami? Você está de acordo com isso? Tá? Como que a gente pode mensurar o nível da nossa carência? O nível é pela sua realização. Se a sua carência ela é profunda, você não está realizando nada. Por exemplo, esse ano, nós estamos terminando. Hoje é dia 19. Vocês têm 12 dias para terminar esse ano. O que você fez nesses 11 meses que passaram? 2008. 2009 começa daqui 12 dias, 2 semanas. O que você fez? Se tem muito buraco, a carência então ela está aí. Tem alguma coisa muito séria. Porque num ano a pessoa sempre faz alguma coisa mais ou menos palpável, né? Positivo. Um ano, é tanto que tem a minha técnica de mais um ano de vida, que a pessoa melhora tudo. Inclusive ela que é especialista nisso. A Beth. Tá. Ali na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, o aborrecimento habitual. Como que isso funciona em relação à carência? O aborrecimento habitual, ele torra a vida da pessoa. Ela está sempre reclamando de algo, de alguém, do universo, de algum processo profissional, de alguma coisa que ela não atingiu, enfim, uma carência. Esse aborrecimento, quase sempre, é um processo de carência. Esse é que é o aborrecimento habitual. Então, ela tem o mau hábito de se aborrecer. Ela já acorda de mau humor, ela fica de mau humor o dia todo. Que tipo de carência seria essa? Seria energética? Não, aí é uma carência patológica, psiquiátrica, da consciência terapia total, né? Aborrecimento. Pega depois um verbete que eu trouxe que chama aborrecimento. Não tem? Sim. Não, mas tem um sobre o processo. Tem um aborrecimento mesmo. Bem claro, soco na cara, aborrecimento. Bore, to be bore, sabe? Eu estou falando que o Luiz está aqui, então é bom a gente falar to be bore, para mostrar que ele está aqui, né? Senão não vai. E outra coisa, ele está perto da Ami, que é especialista em inglês, cuidado com ela, hein? Senão você está perdido aí. Ele é especialista em espanhol, você é especialista em inglês também, tá certo? Não, eu sei, mas agora o problema dele é que ele é espanhol. O problema todo é esse. E, Valdo, a assistência a outra pessoa, ela pode ser uma solução para a carência, né? Porque aí tu tira o foco de ti e tu tá... A assistência sempre melhora os problemas da pessoa. Por quê? A pessoa vai lá e assiste um assistido, está precisando mesmo. Vem um amparador, vê que ela está com carência, vai procurar informar, vai procurar inspirar, vai dar alguma energia para equilibrar as energias da pessoa, ela vai poder fazer aquilo que ainda não conseguiu, vai dar uma ideia nova, com viés diferente, enfim, as coisas melhoram. Interassistencialidade, olha aqui, ó, se você for ajudar alguém, fazer uma assistência, se a sua intenção é boa e você não tem exagero em nada, não tem nada contra você, tudo é a seu favor. A melhor coisa que tem na vida é você fazer algo que só dá retorno. Tudo é positivo. Isso é o máximo, não tem preço, é inavaliável. Por isso que eu falo, assistência é assistência e fim de papo. A Conscienciologia não seria nada se não falasse em assistência. Seria mais uma filosofia, mais um corpo de ideia, não resolvia nada. É a assistência que mostra a parte teática, prática, objetiva, funcional, evolutiva, cosmoética, que é a pessoa agindo, atuando. E outra coisa, não adianta ficar só em empiria, ou na empírica, ou ficar no empirismo do processo superficial. Tem que ir com profundidade, entrar na essência. Aparência é uma coisa, a essência é outra. Agora, isso são duas coisas que nós chamamos, eu às vezes gosto de chamar, o antagonismo polar. Um está no polo, o outro está no outro. Aparência, essência. Essência, aparência.
É um problema difícil. Mas fala. O senhor falou no início que tem pessoas que têm o olho maior que a barriga, então ela tem o sonho maior que o gabarito dela. Me explica melhor, o que leva uma pessoa a chegar nesse ponto? É megalomania? Olha só a megalomania religiosa. Sim, seria megalomania. Olha a megalomania política. Aquele cara que põe a mão aqui, eu sou Napoleão. Acabou. Sim. Entendeu? Isso tudo existe, as megalomanias existem. Isso é um dicionário, uma enciclopédia. Agora não é fácil, tem muita coisa. Professor, o senhor comentou ali para o Loche, pelo que eu entendi, é quando o Mater Pensene se aproxima do megafoco. Quando eles estão próximos, você está no caminho, é isso? Só para poder entender. Então é o Mater Pensene quando ele está no mesmo sentido, na mesma direção do megafoco, é isso? Não, é quando um se sobrepõe ao outro. Eles se juntam. Você está entendendo? Que a pessoa está fazendo tudo que ela pode para aquele desiderato, aquela meta. Aquilo ali acaba sendo o megafoco dela. Olha a minha vida. Qual é o meu megafoco? Qual é o meu Mater Pensene? Assistência, né? Assistência. O povo reclama, quem vive comigo sempre reclamou. Tem gente que reclama de mim, por exemplo, um dos meus defeitos é esse. Que eu dou valor mais para certas ideias do que para certas pessoas. Eu dou valor mais para uma humanidade maior do que para uma humanidade pequenininha aqui perto de mim. Tem gente que não entende isso. Os egóicos, ou aqueles que acham que tem um amor incondicional, um amor eterno, essas coisas não existem, isso tudo é fantasia, bobagem. Isso aí até os filósofos hoje já estão falando. Nós temos que ter os dois pés em cima da rocha, o mental soma no corpo. O verdadeiro amor, ele disseca tudo que a pessoa faz. Não vai no bico de nenhuma poesia, nem poema, nem elucubração apenas emocional, de subcérebro abdominal, de bicho ou de instinto. O instinto acabou. Tem que racionalizar. Se a pessoa racionaliza, as coisas ficam tudo claras. Agora veja, eu procuro ficar com as pessoas que precisam mais do que eu. Eu não lembro de pessoa nenhuma que tivesse, por exemplo, a mesma capacidade de se projetar com lucidez e ter retrocognição do jeito que eu tenho desde pequeno. Eu nunca morei com ninguém debaixo do mesmo teto, com uma pessoa que fosse maior do que isso. Então, lá no fim você vai examinar o quê? Eu estou procurando ajudar os outros. Se eu quisesse ajudar o Valdo, eu ia procurar um maior e ficar com as coisas. Por que eu não fiquei? Você está entendendo? Essa questão que o senhor comentou, a própria carência em si, ela pode ser uma meta. Positivamente, ela é uma meta, de certa forma. Por exemplo, o FIEX. Escuta, se você for olhar a meta, tudo quanto é doença é uma meta. O cara quer matar o outro, que é o vizinho dele, é uma meta. A patologia é terrível, presta atenção. Vamos comentar o objetivo, então. Não, vamos ver a qualificação de tudo. É o processo lógico da coisa. O negócio é muito mais sério. Então, mais embaixo. Na real, aquela carência é uma necessidade de você melhorar, então. Ela é positiva porque é o objetivo de alcançar essa condição melhor e ser melhor também com os outros. Agora, essa é o que eu quero, é que vocês caiam na real a respeito desse verbete, carência e satisfeito. Olha aí depois a definição, o que eu estou fazendo. Olha lá a palavra irrealização, que a pessoa sofre por estar irrealizada. Isso é que é o negócio. Ela não se sente realizada naquilo mais essencial da vida dela. Então ela está eager, ela está ansiosa. Entendeu? Ela tem ansiedade com alguma coisa ali que não condiz com aquilo que ela quer. Agora veja, lá no fundo mesmo, às vezes é um sonho do horário de consumo que às vezes ela nunca vai realizar nessa vida. Se ela, por exemplo, é miserê e o sonho do horário de consumo dela é financeiro ou econômico, ela não vai conseguir nada. Isso é a regra. Então está mais para o lado patológico nesse objetivo aqui do que do lado homeostático mesmo. Né? Mas agora nós temos que chamar a atenção para o neutro, como eu chamei aqui. Não, podendo ser positivo. Agora aqui outra pergunta. Quando faço a TENEPS, a minha mente fala demais. Por favor, como evitar isso e focar mais na assistência? Olha, se a sua mente fala, isso aí são palavras mentais. A primeira coisa que seria o seguinte, fora da TENEPS, seria bom você fazer um recolhimento íntimo em algum local,
e começar a pensar por que você é assim. E começar a trabalhar para acabar com esse enxurrio de palavras mentais. Isso aí é enxurrio, isso aí é uma logorreia íntima, ou verborragia interna da consciência. Isso é ruim. Agora veja, tem que pensar com calma e você se predispor àquilo que nós falamos, que é a passividade ativa. Pensa bem o que é que a gente quer dizer com passividade ativa, que também pode te ajudar muito. Outra coisa, quando você aparecer aqui no CAEC, vá fazer alguns dos nossos laboratórios. Tem vários aí que vão te ajudar. Sou psicólogo e tenho na clínica convocado questões relativas ao parapsiquismo. E às vezes as assistências na TENEF são relacionadas aos pacientes assediados. Como posso otimizar na clínica os temas da conscienciologia e qual a literatura indicada sobre o tema? A primeira coisa é o seguinte: você é um psicólogo, sua profissão é psicologia, de modo que você tem que exercer a psicologia, não é a conscienciologia. Agora, dentro da sua psicologia, vê o que você pode fazer como um extra que você pode ajudar as pessoas pelo esclarecimento que a conscienciologia oferece. Isso é o melhor que a gente faz. Agora, antes de mais nada, você tem que ficar dentro dos cânones que a parte federal da psicologia, quer dizer, aquele comitê, a organização, os nomes todos, manda que você seja. Agora, se você já tem uma certa liberdade com o seu paciente ou o seu cliente, você pode abrir o jogo, indicar uma opção de coisa. Isso aí depende, né? Depende da confiança que foi estabelecida entre psicólogo e cliente ou paciente. É concebível que um tenefsista sem dupla chegue a OFIEX? Olha, eu não ponho a mão no fogo, para mim tudo é possível, né? Mas a tendência quase sempre é que uma pessoa com alguma companhia, ela aprende a ajudar os outros mais depressa, então ela evolui mais depressa em matéria de assistência na TENEF, ela alcança o FIEX mais rápido. Isso é um fato. Porque se uma pessoa não consegue viver com outra, como é que ela vai fazer assistência para centenas ou para milhares de outras consciências? Isso é difícil. Quando cursava psicologia, li alguns livros sobre neurolinguística, leitura corporal e leitura fria. Mas de um mês para cá, quando olho para as pessoas, me vem na mente características da sua personalidade. Não consigo distinguir entre preconceito, conhecimentos adquiridos ou parapsiquismo. Poderia me orientar a respeito? Olha, a primeira coisa é a seguinte: olha o que a pessoa faz em função dos resultados dos esforços dela. Se ela está ajudando os outros, ela tem pouco preconceito. Se ela está ajudando os outros, ela tem bons conhecimentos adquiridos. Se ela está ajudando os outros, pode ser que tenha algum parapsiquismo que ela esteja exercendo. Olha o que a pessoa faz sobre isso. Agora, neurolinguística, eu quero só te lembrar, se você ainda não ouviu eu falar, isso é um processo de lavagem cerebral. Cuidado com isso. É igual Silva Mind Control e outras coisas mais. Maioria é processo de dominação das outras pessoas. O nome que hoje eles gostam de usar para isso é manipulação consciencial. Sempre que faço mobilização básica de energia, ou quando faço EV, bocejo muito, e meus olhos lacrimejam. Isso é normal? Não. Isso aí mostra que você está desenvolvendo, está no início do princípio do começo. Tem que parar com isso. Você não está preparada para a mobilização básica de energia. Quando você for fazer essa mobilização, entre já no nível que você já esteja quente. Na ginástica tem um nome para isso. Como é que a pessoa faz? Aquecimento. Aquecimento. Então veja, faça um aquecimento warming, não é isso? Warming. Faça um aquecimento com as suas energias antes. Que o que está faltando aí é isso. Quando a pessoa boceja, é porque ela tem carência dentro do processo de energia dela. O organismo não está bem assentado. Então isso aí primeiro está sendo resolvido o caso dessa instabilidade da pessoa, para depois ela poder ajudar os outros com energia. Eu percebo vários tipos de carências atuando em mim. Estou com dificuldade de entender o que é melhor para eu fazer. Como posso melhorar a minha condição? Olha, você vive perguntando as coisas, eu te conheço. Você está no caminho certo, é por aí.
Você é a pessoa que faz assistência aí toda semana, direitinho. Vamos nessa. Outra coisa. Você é muito menina. Quantos livros você leu esse ano, que está terminando agora? Isso aí é uma coisa que eu acho que devia a gente chamar a atenção. Eu peço a você, Oswaldo, para olhar isso para mim. Tá certo? Quantos livros ela leu? Tá certo? Bom, pode falar. Na quarta linha da fatologia. Como é que é? Quarta linha da fatologia. Pois não. Surtos de carência. Os surtos de carência. Tem aquela pessoa que chora. Então, tem umas mulheres que são tudo assim. A outra tem carência de quando em quando, outra entra em depressão, outra fica numa espécie de depressão ou semidepressão crônica, de vez em quando aquele tem e tal. Isso tudo é surto de carência. Esse surto, o surto ele vem antes, a carência que provoca o surto. E o surto evidencia o problema da carência. Ninguém entra no surto porque não tem alguma coisa, sempre porque tem alguma coisa que ela não está se sentindo bem. Às vezes isso é uma carência. É uma carência que a pessoa pode suprir, mas ela ainda não se dedicou a isso. Isso tudo tem que ser feito. Agora, outra coisa aqui, você colocou aqui na exemplologia que existem carências homeostáticas. Por isso é neutro também. No nosso caso aqui da CCC, nós temos carências negativas e positivas. Sim, mas veja, tem aqui, ó, exemplologia, carência insatisfeita patológica. Patológica. Eu estou dando um exemplo aqui, ó. Isso tudo é exemplo, tem um monte de exemplo que você pode dar. A fantasia sexual persistente em bases perversoras ou anticosmoéticas. Eu só peguei isso de gancho aqui. Nós aqui temos as negativas e a positiva. A nossa aqui tem também ainda carência sexual. Pega na média... Aqui. Tem essa carência patológica aqui, ainda tem, sim. Patológica, isso que eu estou falando. Você podia citar o que pega, na média, em carência patológica e carência homeostática? Assim, o problema que eu estou citando aqui, ó, presta atenção. Eu falei a patológica, o processo da fantasia sexual. Agora, a homeostática, a aspiração sadia cosmoética, evolutiva interassistencial, ainda inalcançável. O que a pessoa quer? Ela está dominando o estado vibracional? Ela está fazendo TENEPS? É o arco voltaico, crânio chacral? É o quê? Ela que tem que ver o que é. Mas na exemplologia você já pôs de propósito que é o que pega mais? É aquilo que é o óbvio, né? É o óbvio, mas aqui na CCI... CCI, cada um vai ver o que é. Exemplo, essas duas aí estão com todo mundo aqui na CCI. Coisa pessoal. Fantasia sexual, 51% ainda tem. Sobre o processo da... a aspiração sadia cosmoética inalcançada, 100% aqui ainda tem. Tem muita carência positiva que é 100%. Você acha que eu estou exagerado falando que o povo tem 51% ainda de fantasia sexual? Eu sei que tem. Eu sei que tem bastante. Não adianta vocês me falarem porque eu não admito. Para mim tem. A gente nota por causa das energias. Não tem jeito de esconder isso aí. Agora aqui outra. Outro dia assisti um médium supostamente famoso que psicografou em público uma mensagem em inglês invertida, espelhada a fenômeno de xenoglossia. Qual o objetivo dessa psicografia? As consciências precisam provar que existem. Uma consciência pode dar uma psicografia em outro idioma, sem que a consciência tenha conhecimento de outra língua, ou eles aproveitam sempre os recursos oferecidos pela consciência, nem que seja de experiência de outras vidas. Tudo é possível. Tanto uma coisa quanto outra, pode tudo acontecer. Pode ser que a pessoa seja desenvolvida, pode ser que não seja, depende da circunstância, o que é. Antes de mais nada, existe um holopensene, uma atmosfera da meritocracia. Pela meritocracia que acontecem os fenômenos parapsíquicos. Eu estou falando de fenômeno parapsíquico positivo, sadio, que aqueles que são patológicos acontece de todo jeito e mata os outros, aí é doidado, é o que mata mais, é isso. Uma pessoa, por exemplo, ela morreu de overdose. Você acha que foi a overdose que matou a pessoa? Não foi não, foi os assediadores dela, que fizeram com que ela bebesse ou usasse o tóxico, aquela coisa toda. Pode falar. Na parafatologia, na primeira linha, você coloca a carência de inteligência evolutiva. Sim. Qual é a diferença dessa carência de inteligência evolutiva? É aquela pessoa que não tem nenhuma inteligência sobre o mecanismo da evolução. Ela não fez curso intermissivo. Ela não entende patavina das coisas. Então ela está vindo mais uma vida, às vezes, para repetir tudo que tem aí. Se ela não interessar e ver o que é inteligência evolutiva, que é das mais sérias que existe, porque ela é composta, ela é complexa, ela é sofisticada, não adianta nada. Então a carência
da inteligência evolutiva. A pessoa não sabe que ela veio de uma paraprocedência e que ela depois vai voltar. Que ela, às vezes, tem alguma coisa para cumprir nessa vida que ela nem sabe o que é. Que ela precisa desenvolver todos os seus skills, os seus talentos, seus dons, seus potenciais. E ela está pouco ligando para isso. Isso tudo é falta da inteligência evolutiva. Agora, a inteligência evolutiva avançada, que vocês já estão chegando perto, você já pode chegar lá. Então, por exemplo, saber qual é o seu ciclo multiexistencial pessoal. Saber qual é o seu código pessoal de cosmoética. Saber uma série, por exemplo, o princípio do exemplarismo pessoal, o princípio da inseparabilidade grupo kármica. O que acontece, por exemplo, qual a diferença entre um guia cego e um amparador de função? Tudo isso é inteligência evolutiva. A conscienciologia vem trazer a inteligência evolutiva na prática, teaticamente, para as pessoas interessadas. A diferença dessa carência da inteligência evolutiva para a carência evolutiva que tem aqui no item 14 da caracterologia. A carência evolutiva somos nós, né? Você não está querendo ser serenão? Todo mundo tem. Agora, a inteligência evolutiva é um nível de discernimento perante a realidade do corpo. Eu poderia afirmar, então, que a carência evolutiva é toda percepção de falta da evolução. Todo mundo tem. Coisa. O serenão tem carência evolutiva, porque ele quer ser consciência livre. Professor, pode falar. O senhor já falou do enxurrilho de pensamentos aí. Você poderia explicar melhor na caracterologia, o item 11, carência dos ortopensenes? Carência dos ortopensenes. Por exemplo, ortopensene é aquela pessoa que pensa de maneira equilibrada, para cima, evolutivamente, cosmoeticamente, entende? Então, se a pessoa pensa tudo de qualquer maneira, com má intenção, ela não tem, uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro, ela não tem uma linearidade de pensionização para nada, é isso aí. O processo todo é esse. É o que a pessoa precisa ter. Ortopensene. Orto quer dizer certo, correto, equilibrado, para cima, ereto, entendeu? Cosmoético. Sim? Professor, eu tenho 3 dúvidas. A primeira é no bloco de antonimologia. Aquele segundo bloco ali, o senhor fala, o primeiro bloco é a carência satisfeita, depois tem o segundo bloco que é a realização pessoal e o 10º bloco que é a autodisponibilidade. Sim. Eu queria questionar o primeiro ali, de realização pessoal. Eu acho que a realização pessoal, para ser antônimo da carência insatisfeita, é amplo demais. É mais o quê? Amplo. Porque a realização pessoal não envolve só isso. O que você está? Eu não sei o que você está dando conta. É na posição... Eu retiraria o bloco 2 de realização pessoal, porque eu acho que não está como senhora. Antônimo. A realização pessoal é um antônimo, sim. Eu era carente e insatisfeito. Tá. Realizei esse ano o que eu queria. É o contrário do que eu era, que é isso? Bem claro. É uma conquista pessoal, mas daí é uma conquista pessoal. Terceiro bloco. Te vira, isso é um processo de semântica. Que eu quero que você tenha que entender. Como é que é a situação aí? Realização pessoal. Realizou. Eu acho muito quantas realizações você já tem? E quantas carências faltam? É isso. É um processo de aritmética. É isso. Ok, vamos para o bloco 10, que é a autodisponibilidade. Autodisponibilidade. Você, se tem autodisponibilidade, você vai acabar com todas as carências. É o óbvio. Mas não está muito longe da carência insatisfeita? Para você. Para mim não está. Para você está? Não, em termos semânticos. Para você está? Quem é que acha que não está longe? Levanta a mão. Olha lá, tem gente que está levantando a mão. A autodisponibilidade é necessária para realizar a carência, ok? Para suprir as necessidades que você tem. Se você não está disponível, você é da lei do menor esforço, não quer fazer nada, presta atenção, Fafá, não tem jeito de evoluir. Então, a autodisponibilidade é a única coisa que vem em primeiro lugar para fazer qualquer ressex. Certo, mas se não tem disponibilidade, o que a pessoa vai fazer? Não vai fazer nada. Concordo. Isso é o contrário da carência.
Será que é o contrário ou será que é algo que vem antes para que a gente consiga suprir a carência? Ela Essa quer que é a minha forçar a questão. barra. Ó, você está com um problema. Isso aí é processo psicológico seu. Tá bom. Ela está forçando a barra. Vamos para a veja, teologia. Vocês viram o que ela está estudando, né? O que é que eu falo que dá problema? Antônio. Antagonismo, Antônio. Ela está com problema disso. Vamos lá para Escuta, vamos acertar o passo dentro da retilinearidade do pensamento. Alguma coisa sua está fora. Está na cara. Vamos descobrir o que é. A sua pergunta mostra que tem alguma coisa íncita. O que você acha? Depois nós vamos conversar nós dois, você vai me falar o que é. Garanto que tem. Vamos ciscar isso aí que eu chego lá. Professor Valdo, vamos ciscar na praia, que aí a gente vai encontrar lá o bichinho, o tatuí. Tá certo? Tem um tatuí nessa cabeça aí. Ali na neologia, o senhor coloca Sim. as 3 expressões, né? Como Sim. neologísticas, perfeito. E aí, essas 3 expressões teriam que aparecer na exemplologia, porque aparecem 2 delas, ou não? Aí uma Não, pergunta. presta atenção, vamos examinar. Carência insatisfeita é o título. Tá, ok. E as outras 2 são... Aparecem lá. É assim que a gente faz. Tá certo? Ok, então o título não precisa. Isso é normal, viu? Centenas de verbetes são assim. Tá. Lá na frase enfática, que seria a minha última pergunta. Né? Sim. O estado... O que tu queres? O estado de carência insatisfeita é sempre muito bem pesquisado pela consciência mais lúcida, pois afeta, em algum modo, a incompletude da consciência em todos os níveis de evolução. Poderia existir a possibilidade de se trocar esse é sempre por deve ser sempre, ou alguma coisa desse tipo assim? Ou a gente já afirma categoricamente? Às vezes eu gosto de colocar a coisa bem clara. Okay. Observa, tem lógica isso aí? A gente determina, a gente vê. É a minha opinião, quem quiser segue, quem não quiser, me manda para aquele lugar. Faz parte. Okay. Mas eu acho que está correto. Que não há, professor. Esse negócio de deve, às vezes, é eufemismo. Eu não gosto disso. Às vezes eu gosto de falar coisa na cara. O impacto terapia é soco na cara e fratura exposta. Se ficar com muita frescurite aqui, o povo vai achar que eu estou gagando. Aqui funciona quase que com uma caracterização do que é uma consciência lúcida. É aquela que faz a pesquisa da... Hoje, depois de mais de 60 anos trabalhando com as coisas, se eu começar com alguma frescura de linguagem ou qualquer coisa, o povo vai achar que eu estou doente. Que eu não sou assim. Todo mundo que me conhece. Vocês não acham? Eu sou o que eu sou. É o jeito que eu sou. Agora, por isso que eu falo, eu sou uma carne de pescoço terrível. Viver comigo é terrível. Não é nada bom. Saber das coisas que a gente fala também não é nada bom, porque a pessoa tem que fazer esforço. Perto de mim, ninguém aguenta viver sem se esforçar. Ou conserta ou deserta. Ou aceita ou cai fora. Ou pega ou larga. Eu acho difícil. Porque com o passar do tempo, aquilo vai remanchando, que fala no interior, remanchando. Aquilo vai acumulando um negócio negativo. Vai indo, vai indo. Chega no ponto que aquilo estoura. Fica sem jeito. Isso é um fato. Remanchar. Quer dizer, vai levando com a barriga. Entende como é que é? Na lei do menor esforço. O senhor está pensando aqui na politicologia? Sim. Se fosse sugerido onirocracia, o processo de onirocracia, sim, como neologismo aqui. Mas não é que não tem muito disso, não. Agora, tem alguns aí que pode pegar. Depois, se pegar lá, tem alguma coisa que pode pôr aí na politicologia. Agora, a oligocracia é uma das coisas mais sérias que mexe com isso. Porque é o povo que domina. É o feudalismo, né, até um certo ponto. Atual. Feudalismo atual. Professor? Sim. Aqui, ó. Em fatologia, na quinta linha de baixo para cima, carências multifacéticas. São carências, por exemplo, de 3, 4 tipos diferentes. Então a pessoa tem carência afetiva, carência intelectual e carência profissional. Está danado, então tá. E existe isso. Tem pessoa que está precisando de tudo. E a aginia? Hein? A aginia. Onde é que está? É a segunda linha ali, de baixo para cima. A segunda linha. A aginia.
Isso aí você tem que ver depois no dicionário. Essas palavras, quando são assim, eu não falo. De propósito, a pessoa ir lá, pesquisar, saber como é que é. Professor, tá certo? Sim. Ainda na patologia aqui, na terceira linha de baixo para cima, o constrangimento, o senhor colocou como sintoma, assim, de uma carência insatisfeita? O constrangimento, uma pessoa está aí, na hora H, para falar para o público, falta uma pessoa. Aí eles te colocam você lá, suas pernas começam a tremer, você fica pálido, engasga, não sabe o que falar, perdeu a fala. Isso é constrangimento, é uma carência insatisfeita de falar em público. Você entendeu? Estou dando um exemplo rápido aqui só para a gente ver. O constrangimento entra nisso, sim. Professor, pode falar. O que a gente poderia chamar uma carência que a pessoa sente, mas que é de outra vida? Ela entrou na forma dela lá em determinada região, país, e daí ela começa a sentir uma carência. Carência igual as outras, né? A maioria de nós, todos, Luiz, nós temos isso com raízes mesmo de retrovidas, né? A maioria tem. Isso aí não tem novidade, não. Todas elas. A grande carência mesmo, geralmente, tem uma raiz de outras vidas, que já vem de muito tempo. Existe isso. Por exemplo, você estava falando da pessoa que tinha um corpo muito forte, que agora veio com um corpo franzino. Não. E ela quer fazer as coisas e não consegue. Isso é uma carência que vem de outras vidas. Não, estou falando do sentido da pessoa que ela tinha uma proex e faltou, não foi incompletista em determinado aspecto lá. Sei, mas e daí aquilo ficou registrado ali no lugar. Não, mas a maioria aqui não tem ainda isso, não. A gente está só começando. É você? Por favor. Sim. Professor Valdo, na quinta linha da fotologia, acho que é de baixo para cima, tem a escassez consciencial e a pobreza interconsciencial. Qual é a sutileza da escassez para a pobreza? A escassez é quando está faltando alguma coisa. Agora, a pobreza é aquela que é enraizada, que já vem de muito tempo. A escassez pode ser uma carestia, é só um tempo. Agora, por exemplo, nós estamos numa crise econômica, dá uma certa escassez. Mas isso não quer dizer que tem uma pobreza íncita, enraizada, grandona, mundial. A coisa não é assim. Então, a pobreza intraconsciencial é outra coisa também. Intraconsciencial. Então, ela não tem uma manifestação grande, cósmica, de convívio, de cosmoética, de modo de ver as coisas no cosmos. Tá certo? Pode falar. Por favor. Na página 7, binomiologia, o senhor escreve o binômio complexis Melin. É incomplexo, eu já falei. Então é porque eu já falei aqui. Você é retardatário? Sou. Obrigado. Agora aqui, tem outra aqui pergunta. Há pouco você respondeu a minha pergunta dizendo que antes de fazer MBE, devo fazer um aquecimento. Como seria esse aquecimento? Algum exercício físico? Sim. Mexa com tudo quanto é energia, pensa o melhor que tem e vamos fazer tudo que você pode para ser o máximo. Você vai aquecer energeticamente. Joga o estado vibracional da cabeça até os pés, melhora o quarto que você está, pensa no jardim, olha como é que está o verão, com tudo quanto é flor que tem aí fora, e acabou. É por aí, né? Eu não vejo outro jeito. Referente à pergunta anterior. Quando vem à mente informações sobre a personalidade das pessoas, não consigo distinguir se é preconceito, conhecimento que adquiri em psicologia ou meu para psiquismo. Poderia me orientar para fazer? Não. Você anota tudo e não fica ansioso, não. Aguarde. Daqui uns 3 anos você vai saber o que é isso. Mas tem que anotar e ver o que é. Isso tudo aí é que você está em evolução, está desenvolvendo. É difícil entrar nesse detalhe de uma hora para outra. A pessoa não consegue segurar isso assim, não. Agora, anote tudo e dê sua opinião hoje. Daqui 1 ano você dá opinião de novo. Daqui 2 anos você dá opinião de novo. Daqui 3 anos você dá opinião de novo. Vai ser tudo diferente. Você vai crescer. Na maioria. E anota isso tudo. Essas opiniões devem seguir aquilo que aconteceu com a vivência da pessoa. Na maioria das vezes me emociono em determinadas cenas de filme, principalmente voltadas a relacionamentos e superações. É uma senhora. Em um filme específico, a cena final me pareceu muito real. Parecia já ter vivenciado. Penso ser esse fato uma carência afetiva ou é imaginação misturada à forte emocionalidade? Não.
Às vezes uma coisa que você já vivenciou mesmo, uma vida passada, ou nessa vida, alguma coisa que encaixou com uma vivência sua, retrovivência. Essas coisas ocorrem. E outra coisa, filme, a maioria estão procurando retratar alguma coisa da vida comum. Então isso é mais que normal, né? Outra coisa, uma pessoa arranja uma locação para fazer um filme. Aquela locação parece com o lugar que você mora. Então, as coisas já começam a parecer fica tudo parecido. Por exemplo, eu vi um filme que parece que a gente está na nossa casa aqui. Ele chama, como é que é o negócio? São Duas Inglesas e o Continente. E eles traduziram para Duas Inglesas e o Amor. Ele é do Truffaut, sabe? O filme é um romanção daqueles grandões, é do Truffaut. Agora, o filme, quem escreveu é um romancista muito sério que foi feito. Então, o nome mesmo correto do romance é Two English Girls, né? And the Continent. Quer dizer, seria duas moças da Inglaterra e o continente que é a França. Porque a França está no continente europeu. Mas eles traduziram como Duas Inglesas e o Amor. Porque o negócio era um amor com um homem só. E com todas as coisas, o que aconteceu? Agora, o filme, com o Truffaut, é uma perfeição em matéria de locação, o lugar que a situação é de cair o queixo. Então, veja, eu lá em casa, eu olho para a janela, tem fruta, tem flor, tem folha e galho, tudo quanto é jeito, fora os bichos, fora o passarinho que vem para bater, essa manhã às 7 horas da manhã Então veja, lá era mais ou menos isso, e até mais pobre do que a minha casa. A minha casa tem uma locação melhor do que essa do filme. Então veja, numa condição dessa, a pessoa vai se colocar lá naquele ambiente, vai ver uma opção de coisas, isso tudo é da imaginação da pessoa. Agora aqui, escutei o caso da pessoa que boceja quando faz trabalho de energia. No meu caso acontece fortes contrações involuntárias. Isso é outra coisa, é mioclonia, eu já falei aqui também. São várias, bastante curtas, rápidas e fortes, totalmente perceptíveis para todos que estão ao meu redor. Com o desenvolvimento do trabalho de energia, essa contração diminui. É um caso similar? Não. O caso que você tem é mioclonia. Bocejar é uma desintoxicação da pessoa. Mioclonia é aquele negócio que quando você era rapazinho, que ia fazer xixi, você fazia xixi e fazia assim. Isso é. Você já viu o menino que faz isso? Isso é mioclonia. Essa é a mioclonia que todo mundo conhece, que vem da infância. Então a criança é muito comum. Ele está lá, fazendo a mangueirinha dele, com aquele negócio todo. Entende? Não é isso? Dá um negócio desse. A maioria, todo mundo está rindo é porque passou por isso. Agora, então, veja. Vamos agora entender a situação. Isso é mioclonia. É um processo, então, que diz respeito ao processo da miologia, ou dos músculos da pessoa, com os nervos que ativam esses músculos. Isso, então, são processos reflexos da parte orgânica e neurológica da pessoa. Agora, bocejo mexe com o processo de desintoxicação. Isso aí é para reajustar, harmonizar e equilibrar os órgãos e sistema do corpo humano. Por isso que a pessoa boceja. E outra coisa, isso é psicológico. Se eu fingir um bocejo aqui, muita gente vai ter bocejo na mesma hora. A maioria do Brasil é sem educação. Boceja para a gente ver a goela dela com toda a campainha. Isso é falta de educação. É uma das coisas que é bom a gente falar quando a pessoa boceja. Eu vejo nas reuniões que nós fazemos, ainda tem gente que abre aquele bocão, quase que vai o microfone lá dentro. É um perigo. Entende? Então... Sim, pode falar. Você poderia falar um pouquinho sobre a carência do idoso, que às vezes está em volta de muita gente, mas ele sente idoso e não é ouvido, não é aceito. Ah, sim, mas carência de idoso, essa aí é das mais fáceis que tem para a pessoa entender, porque já tem mais experiência. A pior carência é do jovem, que esse não tem experiência, não tem saída para aquilo. Idoso não, ele está acostumado com isso. Outra coisa, todo idoso que se preza conhece o próprio corpo e a situação dele. Eu já falei aqui,
Mas é a solidão. Uma pessoa na terceira idade, com 65 anos, já tem no mínimo 3 doenças. Isso tudo é carência. Doenças cronificadas. Uma pessoa com 80 anos, está na 4ª idade, ela tem em média 7 afecções, 7 doenças. Então a pessoa sabe disso. Isso aí faz parte. Eu, se fosse olhar as carências das dores que eu tenho no corpo, sem motivo, eu estava perdido, eu não fazia mais nada. Toda hora, não, joelho esquerdo, não, aqui no pé não sei o quê, na mão não sei o quê, atrás, no pescoço, aqui, você vai baixo. Então a pessoa de idade, ela dá uma banana para essas coisas, uma pessoa que sabe do negócio. Agora, aquele que é carente por um processo muito sério, já tem um problema, por exemplo, de Alzheimer, um processo de demência senil, alguma coisa então perturbada, uma pessoa que teve AVC, que está em recuperação, isso tudo é outra coisa. Mas eu falo da solidão, a carência... Não, solidão, a pessoa tem solidão porque ela mesmo criou. A culpa é dela. Isso aí é uma carência que já vem de trás. Ninguém faz uma solidão sem querer. É a própria pessoa que cria isso. O que é que nós falamos aqui de amizade? Você estava aí no verbete que a gente falou sobre amizade? Não. Hein? Ela estava? Você estava? Ah, então você não viu nada. É bom você ver esse verbete que acabou de sair. Está quente, está saindo do forno agora. Pega ele e vai ver a amizade, que você vai entender o que quer dizer o processo da amizade. Se uma pessoa não cultiva a amizade, ela vai ter isso que se chama de solidão. Quem lucra com isso são os psicólogos. Psicólogo que atende solidão. A solidão, a rigor, não existe. E eu vou te provar por quê. Olha a lógica, cada multidimensionalidade. Uma pessoa, ela se sente só, solitária, totalmente insulada. É como se ela fosse uma ilha. Mas ela não está só. Porque se ela está desse jeito, às vezes ela está recriminando o mundo, está dando conta no mundo, ela tem assediadores. Então ela tem os testemunhas assediadores que estão junto dela, chupando a energia dela. Então a pessoa nunca, esse negócio de solidão é da maior balela que tem na vida moderna. Não existe isso. Existe incompreensão, existe doença, existe desequilíbrio emocional da pessoa, existe falta de orientação para viver a vida. A pessoa que não tem a técnica para viver, ela vive a vida igual bicho. Então veja, isso aí é que é o X, é a diferença. Você está entendendo mais ou menos? Agora, ó, pega esse verbete depois da amizade para você ver que a amizade é uma coisa que a gente tem que cultivar através dos anos. As maiores amizades que uma pessoa tem, em tese, elas começam na infância. São as maiores amizades que a pessoa arranja. É tanto que os romances todos são baseados nisso. Esse romance mesmo que eu estava falando é baseado num negócio desse. Agora, dali é que vai se desdobrando as outras. Agora, as amizades que vêm depois, depende, aí já entra muito o processo de ideia, de interesse intelectual e outras coisas sérias, muito sérias. Agora, essa espontânea, instintiva, natural, que a pessoa tem, ela geralmente vem da infância. Obrigada. Tá certo? Agora aqui outra pergunta. Qual a diferença entre a carência insatisfeita patológica e a carência insatisfeita homeostática, presentes no item neurologia? Nós já falamos disso aqui, né? A patológica é que faz mal, alguma coisa que a pessoa tem. E a homeostática é aquela equilibrada, que ela pode se equilibrar com o tempo. A aspiração sadia, cosmoética, evolutiva, interassistencial, ainda inalcançada. Você quer ser serenona, você vai ser. Então é uma carência homeostática, essa aí é positiva. Agora, você já sabe o esforço que você tem para chegar lá, quanto tempo isso não vai demorar. Então, é uma carência, então, técnica, bem pensada, equilibrada, você sabe o que é. Porque carência, ninguém vive sem carência. Vai ver que logo depois do almoço, como agora já é 1h30, já tem gente aqui que está com fome. Isso é uma fome, é carência de apetite. É o apetite que não está sendo satisfeito. Veja, é uma carência. Vai ver que tem gente aqui que está com fome. Garanto que comeu pouco. Agora aqui. Quando o nosso grupo evolutivo mais próximo não possui inteligência evolutiva, de que forma podemos ajudar, sabendo que esse grupo muitas vezes está arraigado em uma determinada religião? Escuta, isso é o comum de todo mundo, tá? Não é só você, não. Praticamente é todo mundo que está falando aqui.
Quando expomos a conscienciologia, e ela não é aceita pelo nosso grupo mais próximo, devemos deixar de lado, ou isso seria um abandono do grupo. Você não deixa de lado, você vai ajudar o grupo, mas você não vai tentar convencer ninguém sobre conscienciologia, não. Dê seu exemplo, através dos seus atos, que você está mais maduro, que você tem mais lucidez, que aquilo que você está falando é irretocável, que há argumento lógico, racional daquilo que você diz. Você engole todo mundo. Então o processo é de argumentologia. Se você tiver dificuldade para isso, compareça aqui no domingo e venha ver como é que faz debate. A turma que estuda aí, todo domingo aqui tem debate. Vale a pena ver isso. O processo todo de debate, é de dialética, é de diálogo, é a gente conversar a realidade. Outra pergunta: como faço para suprir ou pelo menos diminuir minha enorme carência sexual? Sou casado e faço sexo várias vezes na semana, mas fico completamente fascinado por outras mulheres. E preciso fazer sexo com elas muitas vezes, nem mesmo importando a idade dela, desde que tenho 17 até 60 anos. Ele está com um menor, né? Isso aí é um caso de polícia, não é bom nem escrever, senão eles vão atrás dele. Não é isso? Agora, a primeira coisa que tem é o seguinte: você é um carente sexual, portanto, você é um doente. A primeira coisa, ou você vai a um psicólogo ou vai a um psiquiatra. Se você quiser, pode ir também à consciência terapia. Você é um doente que precisa de tratamento. Você não é monogâmico, você é poligâmico. Uma pessoa que é assim é porque ela está com sexo pelo sexo, não há afetividade. Tudo é um processo de bicho. Isso aí é o seu subcérebro abdominal que está funcionando. De modo que está tudo errado. Você é um bicho. Você estudou alguma coisa mais séria? Você tem curso superior de alguma coisa? O que você está fazendo com esse curso? Então veja, as pessoas têm que ser monogâmicas. É assim que tem. Você, por exemplo, querendo ou não, você só tem um órgão sexual. Você não tem 2, nem 3, nem 10. Presta atenção. Isso é para a pessoa ter fidelidade a uma determinada pessoa. Agora, outra coisa que se devia é o seguinte: essa sua carência deve-se a alguma repressão muito forte? Então essa doença pode ser mais profunda, precisa examinar. Por isso que é bom aí um psicólogo, um psiquiatra examinar isso com amor e carinho, para ver de onde é que vem a origem, a gênese, a nascente disso. Qual é a etiologia, a causa disso? Essas coisas não acontecem à toa. Agora veja, se você já tem mais de 30, mostra que houve uma repressão quando era mais moço. Isso é a regra. Se você tem menos de 30, mostra que você não teve educação sexual. E por aí vai. De qualquer maneira, tem uma necessidade enorme de assistência técnica da área da saúde. Valdo, pode falar. Aqui em cima. Professor, aqui na fatologia, na primeira linha e na penúltima linha de cima para baixo, a falta de algo necessário e o descarte do perfeccionismo, a relação que existe entre isso, existe uma relação direta? Como é que é para você explicar um pouquinho melhor? Ou você quer saber aonde que está isso aí? A primeira linha da fatologia, a falta de algo necessário. A falta de algo necessário, a maré de insatisfação, o acúmulo de carência, o diagnóstico da carência. Não, seria a falta de algo necessário e o descarte do perfeccionismo. Por que não a falta de algo desnecessário? Não, é a falta de algo desnecessário. Porque a pessoa não acha desnecessário, senão não teria carência besteira essa que você está perguntando. Raciocina comigo. Caiu a ficha? É algo desnecessário para a pessoa. Não é algo desnecessário para a pessoa. É necessário que ela não tem. Acapite? Sim. Você está entendendo? O que mais? Existe a relação disso com o descarte do perfeccionismo, ou seja, você querer ser perfeito demais. Aqui, perfeccionismo é doença das piores que tem, é caso psiquiátrico. Todo mundo sabe disso. Ninguém é perfeito, aqui não tem perfeição, aqui é imperfectibilidade, é imperfexolândia. Todo mundo que for procurar uma coisa super perfeita está errado. Isso é doença, das piores que tem. Porque isso acarreta uma série de prejuízos para a pessoa e para as outras pessoas com quem ela vive. Perfeccionismo é terrível. Agora, o perfeccionismo às vezes começa por bobaginha, é o monk, com o processo do toque e outras coisas mais. É a pessoa que quer acertar tudo e ela não tem possibilidade, ela não tem potenciais de auto-organização. Que é aqui que nós estamos falando da autodisciplina ali. Você entendeu isso?
Quando falta essa autodisciplina, falta o método, falta a organização, então, como é que a pessoa vai ser perfeita? E ela às vezes quer de qualquer maneira que seja. Então é aquela pessoa que olha detalhes. A hora que ela coloca o travesseiro na cama, ele não pode ter ruga. Então a pessoa chega lá e faz assim com a mão. Não pode ter ruga no travesseiro. Entendeu? Não. Outra coisa, é aquela pessoa que em casa, se é uma dona de casa, ela penteia as franjas do tapete no chão. Isso é perfeccionismo. Eu estou mostrando que eu tratei de um monte de gente. Essas coisas eu sempre falo que são das coisas mais perturbadoras que tem. Você vê uma pessoa assim. E às vezes é uma pessoa aparentemente boa, dedicada, mas totalmente pirosa, pirada e piradíssima. Você está entendendo o que ele quer dizer? Tem lógica isso para você? Pensa bem. Ovaldo, sim. Poderia falar um pouco sobre paixão baratosférica e a vacina para isso? A paixão baratosférica? A paixão é o seguinte, é a chamada paixonite aguda. Isso aí é uma das coisas muito comuns que eles usam demais na arte, né? Principalmente na poesia, na música, nos romances, nas novelas, nos contos. Enfim, é um problema de bicho, né? Paixão é sempre um processo de bicho. Por exemplo, às vezes a paixão é superior ao subhumano em matéria de degradação. Uma paixão dessas, totalmente pirada, tudo errado. Por exemplo, eu mostrei aqui um dia desse, aquele filme sobre Hollywood, daquela mulher, que estava já com 50 anos, Crepúsculo dos Deuses, que chama, que ela já estava com 50 anos, e o primeiro marido dela se apaixonou por ela e tinha uma paixão total. Então ele entrou e foi ser o empregado dela, o mordomo, o menino de recados, tudo. Você está entendendo? Porque ele adorava ela. Então veja, isso é pior do que o fã-clube. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, esse aqui é paixonite. Por exemplo, todo fã-clube, aquele da Emilinha, aquele negócio todo, tudo é paixonite aguda. Agora, o que se passa? A paixonite, ela está dentro da síndrome dos amores errados, que é a síndrome da ectopia afetiva, que é o excesso de afetividade que uma pessoa deposita sobre algo ou alguém. Isso é que é o problema alterado. Tem lógica isso para você? Agora, então, a paixão, a paixonite, é uma loucura. Por exemplo, escrever sobre paixão. Se você não está dissecando o problema da paixão do ponto de vista patológico, para dar uma orientação terapêutica, você está perdendo tempo. Então, escrever romance sobre isso, escrever novela, fazer isso tudo é besteira, né? Está repetindo, é mesmex, a marasmologia, está macaqueando a si mesmo. Todo mundo aí, se não teve nessa vida, teve em outra vida uma paixonite aguda. O rapaz teve uma paixão pela professorinha, logo que entrou lá, que era 13 anos mais velho do que ele. Não é isso? A menina teve uma paixão danada pelo professor de ginástica. E por aí vai. Isso é paixonite da adolescência, são chamados pecadilhos mentais. Esses aí são pequenos. Agora, o que é duro é aquela pessoa adulta, com mais de 30 anos, de 40 anos e totalmente pirada. Olha o caso daquela atriz que foi casar com um cara aí e ele era toxicômano. Agora ele morreu. Tá certo? Aquela atriz, ela está com o processo da paixão. Agora, veja, a atriz acha que é a deusa do cosmos, é a tal de Hollywood. Por exemplo, a gente devia de indicar para ela ver o Crepúsculo dos Deuses. Ela não chegou lá. Ela já deve estar na base de 50 anos, aquela dona. Deve estar. Tá? E ó, todo mundo está sabendo, veja. Essa todo mundo viu, hein? É terrível. Está vendo? Como é que é? Agora, gente, vocês já viram que eu uso aqui os nossos macetes, o processo didático, os ganchos didáticos que eu uso é daquilo que o povo conhece. Por isso que às vezes eu sou obrigado a remontar, a lembrar, a mostrar o que é que tem nessa questão de filme, como é que é a situação, porque todo mundo conhece. Esse aí, por exemplo, que é um caso recente, está na cara. Isso aqui é paixonite aguda, que levou a uma tragédia, né? Está tudo errado. Primeiro, essa atriz não teve força de internar o cara para ele se tratar. Ele acabou se matando. Aqui não é um suicídio. Aqui outra pergunta. Você pode falar sobre autoassédio e carência insatisfeita? Autoassédio e carência insatisfeita, assim, toda carência insatisfeita, exagerada, ela tem base no autoassédio, tá lógico? É óbvio.
Tem que ser. Senão não teria. É um alto assédio. Que a pessoa está pensando aquilo sem parar, Valdo, é uma insatisfação. B, setor B. Aqui. Qual que seria a técnica mais indicada para a pessoa atingir, manter e ampliar um sinergismo entre a questão da autodisponibilidade e o megafoco, que ambas foram abordadas aqui nessa tertúlia? Como é que é? Fala de novo aí que eu quero ver com calma. Vamos lá. Qual que seria a técnica mais indicada para a pessoa atingir, manter e ampliar um sinergismo entre a autodisponibilidade dela para assistência e o megafoco assistencial dela? Não, isso aí eu acho fácil. O que é duro é a primeira parte. Atingir? Não, é a pessoa ser disponível o tempo todo. Tá. Ponha isso na sua cabeça que tudo mais vem de cambulhada, entende? Mais, é um prêmio, é um triunfo. Eu entendo isso. Agora, é um triunfo. A questão que eu estou colocando é você ter essa autodisponibilidade, mas sem aquela dispersão. Por isso que eu coloquei a questão do... Pois mas aí o processo que nós estamos falando ali da organização, disciplina, método, é a pessoa se colocar no caminho certo, acertar tudo. Agora, vocês lembram da primeira lição para isso, que a pessoa precisa? Qual o primeiro passo? Ela começar a pensar retilineamente. Ela sair dos prolegômenos e direto ao finalmente. Isso aqui é o mais sério, porque com isso ela vai se organizar mais do modo de pensar. E outra coisa, ela vai pensar muito mais intensamente de maneira evolutiva. Quando a pessoa, ela tem muito... É a desperdício, o espaço mental, o que ela pensa, os pensênios, o tempo, a energia, tudo que ela tem. Entende? Devido ao processo do circunlóquio. Agora, quando ela vai mais direto, ela já vai direto aos finalmente, aquilo que interessa. Entende? Com isso, ela aproveita tudo que ela tem, todos os potenciais são mais usados com muito mais rigor e com muito mais efeito. Os resultados são melhores. Então, o primeiro passo é fazer uma linearidade daquilo que a pessoa pensa. Pensar retamente. Esse retamente, eu não estou falando só do ponto de vista ético, moral, cosmoético, nada disso não. É pensar correto, com lógica, com racionalidade. Entende? Eu quero falar para você, por exemplo, sobre aquele quadro lá. Então eu não posso estar, entende? Por fora, fazendo o circunlóquio, saindo. Eu vou direto, aquele quadro, acabou, e falo o que eu quero. Agora assim, olha, você sabe, tem uma série de quadros aqui, tem uma coisa, mas eu queria falar sobre aquele ali, porque tem um negócio que me interessa, ele é que tem 20, que não sei, isso não interessa. Nós, no início aqui, há mais ou menos 7 para 8 anos, a situação era precária, todo mundo era assim. Aí eu falava assim, como é que é? Você vai a Buenos Aires, quando você voltar você me fala. Porque primeiro ele está indo a Paris. A hora de chegar a Buenos Aires, a gente vê como é que é. Hoje o povo já está mais vivo. Eles já estão indo muito mais na direção. Agora, são 7 anos de atividade tentando colocar todo mundo pensando reto aqui dentro. Com isso, eu não estou dizendo que eu penso sempre reto, não, porque eu sou obrigado a sair para o acostamento para poder responder essas coisas todas. A maioria dessas perguntas aqui eu vou para o acostamento, que elas são do acostamento. O que você acha? Está certo? Estou sendo muito realista? Agora tá então, bom. A gente tem que ser assim, não tem jeito. Agora, então, o ideal é você racionalizar tudo de uma maneira 100%, com linearidade de pensamento, e, ao mesmo tempo, quando precisar, você ir para o acostamento para poder atender e fazer a tarde, senão não vai. Agora, outra coisa, eu já estou entendendo aqui o meu aparelho. Eu já vi que alguém andou mexendo aqui, de ontem para hoje. Eu observo tudo. Olha lá, tem um palmo que andou. Alguém bateu ali. Às vezes bateu sem querer, sabe? Só bateu um pouquinho. Não é isso? Pode. Você quer falar mais? Faz favor. Agora só, o caminho da lógica ajuda nisso, né? A gente desce ali. Pois é, o caminho da lógica, a pessoa, ela entra pelo cano. É isso aí. É isso? Assim é. Pode falar. Na página 8, tem o item 6, que é carência da reeducação evolutiva. Sim. Eu queria fazer a pergunta seguinte: qual seria o trafal da consciência para não entrar na condição de carência dessa reeducação evolutiva?
Aí depende da pessoa, né? É difícil você falar. Você não pode generalizar, arranjar uma coisa. Cada um tem o seu. Tem gente com processo afetivo, tem o outro que é um problema intelectual, tem o outro que é um processo de comunicação, tem o outro que é um problema apenas familiar, tem o outro que às vezes é um processo mais místico e alterado do passado da pessoa. Isso varia infinito, né? Isso aí é problemático. Mas esse caso, a carência da reeducação evolutiva envolve o quê? Envolve tudo. A pessoa, ela está repetindo a vida dela. Ela não tem reeducação evolutiva, então o que ela faz? Ela está aquilo que eu já falei hoje, mesmex, marasmologia, repetição. Ela está macaqueando o que ela já fez. Ela, enfim, copia a si mesma. É o antepassado de si mesma. Não há reciclagem, ela não recicla. Ela não tem conscienciometria, ela não estuda consciência-terapia, ela não se entende. Então, ó, essas pessoas, às vezes, elas chegam aqui, elas vão para onde? Quer assistência, ela precisa de assistência. Agora, ó, muitas dessas pessoas têm curso intensivo, tá? Vamos pensar bem isso. Não é só gente que não tem curso, não. Tem gente que tem curso. Então é um caso para pensar seriamente aí. Para pensar. Quem mais? Quem é que tem microfone aí? Não tem mais nada? Tudo bem? Agora, eu estava anotando, eu já atingi 20 perguntas hoje. Quando aumenta a pergunta, tem menos gente aqui. Que a pessoa não vem aqui, ela pergunta de casa. Então, mais ou menos, os habitués, quer dizer, a turma nossa, é mais ou menos uns que tem aqui, são mais ou menos os mesmos, né? A gente tem alguns assim. Sr. Valdo, ali na binômio... Hoje tem menos gente. Quantas pessoas tem aí? Quanto? Eu não entendi. 103. 103. Tem menos, porque tinha 30 a mais ontem, não sei quanto, né? Então, aumentaram as perguntas. Ontem tinha menos perguntas. Você está entendendo? Eu estou só vendo para ver o que vai acontecer daqui para frente. Na binomiologia, o binômio complexes-melin, né? Incomplexo. Esse é o terceiro. Você é só o terceiro. Tá certo? Agora, ó, vocês notam, quando as perguntas se repetem desse jeito, mostra que nem sempre as pessoas entendem tudo que a gente fala com todas as respostas que a gente dá. Olha, raramente um de vocês seguiu todas as respostas que a gente deu aqui. Isso é regra da natureza humana. Todo mundo é assim. É chato, né? Eu ia te falar a verdade, mas eu preciso, né? O que vai fazer? Mas a maior prova é isso. Ele, por exemplo, ele não é retardatário, é dos primeiros que chega aqui. Mas ele estava envolvido com outras coisas muito mais sérias que está falando ali contra o triparada dura. Agora tá bom, porque assim, de vez em quando eu escrevo assim, ouvi a tertúlia de novo. E quando passa, assim, eu escrevo para eu lembrar de ver de novo. Pois é, até eu estou vendo a tertúlia de novo para ver as minhas bobagens. Né? É preciso a gente examinar e ver como é que faz. Agora, o meu negócio aqui, ó, eu uso muito uma técnica. Mexer aqui nisso aqui e mexer aqui no óculos. Isso é técnica. Você está entendendo? Eu uso isso muitas vezes durante o dia, mas a minha é melhor, porque eu estou usando o chapéu, o ideal é ficar sem chapéu, mas não tem jeito, então, como é que é mesmo? Valdo. Isso é a técnica do cinema inglês, aqueles negócios todos, sabe como é que é? Na época dos rapazes, o povo que escrevia, antes ou depois do Edgar Allan Poe. Valdo. Mas fala aí quem é que aqui, tá. Você falou que a carência patológica tem autoassédio, praticamente era óbvio isso. Mas aqui no detalhismo, na crescendologia, não era bom acrescentar no meio o autoassédio? Sim, mas autoassédio, tudo que a gente fala que está neutro ou que está nosográfico, quase sempre tem autoassédio. Eu evito colocar em tudo, porque já tem muita coisa nesse sentido. Mas dentro dessa crescendologia não era necessário... Agora a Rosa estuda isso aí, você sabe, ela na condição de Minerva, tá bom. Ela sabe tudo. Vamos ver o que dá. Quem é mais que tem microfone? Ninguém mais? Os microfones acabaram? Tudo acabou? Escuta, Alexandre, eu estou vendo que você está aí, eu quero ver você se manifestar de vez em quando, faz favor. Outro também é o Luiz, que chegou aqui e não fala nada. Ele esqueceu como é que fala português, é isso? Não. Então, ele tá
Ele está vexado, que ele não está sabendo falar português mais. O problema dele é esse. Não, eu sei falar português. Ah, você vai falar português? Então, ó, gente, escutem todos, por favor. Muito importante, que ele vai falar. Olha a declaração do Luiz. O cara, gente, ele é da turma de Hollywood. Veja bem, de Beverly Hills, Sunset Boulevard. Outra coisa, ele é da turma lá de São Francisco. A propósito, quando você for a São Francisco, você vai procurar um rapaz chamado Joaquim Pose. E fala que eu mandei as minhas recomendações para Pose. Lembra, ele é Pose, ele é Joaquim. Agora, ó, uma inteligência esse rapaz, tá? Ele trabalha em São Francisco, ele foi para lá. Mas você fala é homossexual. Ele é jovem? Ele é homossexual, foi namorado de um amigo meu aqui no Brasil. Depois ele foi embora para lá. É uma personalidade, uma inteligência. Fala com ele que você está indo a São Francisco, que ele conhece muita coisa de Conscienciologia. Tá. Joaquim Pose. Ele trabalhava em turismo, em São Francisco. Acho que eu vou pedir para a Simone contatar ele. É. Claro, claro, você fala que ele é homossexual, então. Pois é, a Simone seria bom, às vezes ela vai entender. Mas olha, mas ele é elegante, educado, alto nível, uma personalidade esse rapaz, fora de série. Joaquim Pose. Mas fala o que você queria. Na realidade, uma das perguntas que eu tinha, alguém perguntou por ali, mas você falou para ir procurar no dicionário, que era a genia. Sim. É. Então. Isso aí tem dicionário aí, depois é só pegar lá em cima. Pois é. Eu não quis falar porque eu queria ver se alguém ia pensar. Ah, é sem. Genia, mulher. Sem mulher. Tá certo? Carência de mulher. Enfim, como é que tem um verbete que eu já falei sobre isso? Como é que chama aquele verbete? Trintão. Uma outra aqui. Sem duplista. Existe um verbete chamado trintão sem duplista. Às vezes é a genia que está lá atrás. Tá certo? Mas o que mais, Luiz? Pensando aqui nas sutilezas e diferenças, tem aqui na parafatologia, na página 6, aí na primeira, que tem a carência da sinalética energética e parapsíquica pessoal. E logo, na última, tem o desenvolvimento da paraperceptibilidade. É uma coisa e outra, né? Para ver a pessoa como é que está, né? Ela tem que desenvolver para melhorar a carência. Não tem outro jeito. Então a gente coloca aí tudo que precisa. Tem que desenvolver primeiro a carência para logo desenvolver a parte. Não, ela tem que ver que ela tem uma carência. Ah, tá. E ela dá valor para essa carência. Então ela vai ter que suprir isso aí. Para isso ela desenvolve. O caminho é esse. A carência da sinalética energética para a psique pessoal. A pessoa não sabe nada, zero à esquerda. É aquilo que eu chamo que era casca grossa. Agora, desenvolvimento da paraperceptibilidade. Ela vai querer cada vez mais nisso. Isso aí ela vai ser sempre carente. Porque nunca se sabe o tanto de parapsiquismo que uma pessoa pode chegar, né? O que mais que tem? Vamos falar lá, Djalma. Aqui na página 7, o Homo sapiens inordinatus. Podia entrar um pouquinho mais nisso, explicar o que é o Homo sapiens inordinatus? Inordinatus é aquele que não tem nenhuma orientação, disciplina, método ou ordenação da própria vida. Então é o cara que não tem linearidade de pensamento, é o cara que é da síndrome da dispersão consciencial, é aquela pessoa que não cultiva nada que seja de grande enraizamento evolutivo para ela melhorar. Enfim, ela vive um pouco na base do palpite, você está entendendo? Da emoção, às vezes do laissez-faire, o problema, por exemplo, do instinto. O problema todo é esse, é por aí. Antônio, você quer falar? Valdo, essa questão que você levantou aí das pessoas não aprenderem todo o conteúdo daquilo que você está expondo. Então, quando é que isso é homeostático e quando é que é nosográfico? Eu acho que é homeostático. Eu te provo. Vê se tem lógica aquilo que eu vou falar. Como aqui a gente trata de muitos temas,
Os temas básicos que nós tratamos aqui numa tertúlia, às vezes chega a 50, a 60. Já houve caso de 60. Eu sei porque é uma das coisas que eu estava fazendo estudo. Hoje, por exemplo, só de temas que nós falamos aqui, tem exatamente 20 perguntas que eu respondi. Alguns são parecidos, mas são temas diferentes. E agora, e o que perguntaram? E aquilo que eu falei espontaneamente? Então, são mais ou menos 50, no mínimo, em 2 horas. Agora, o que se passa? Quando uma pessoa vê alguma coisa que ela não conhece, a aginia, por exemplo, que ele perguntou, ele vai ficar encasquetado com aquilo e vai querer escrever sobre aquilo, vai ver o que é, vai consultar o dicionário, ele perde a próxima questão. Você entendeu isso? Então, isso é homeostático, é normal. Então, o povo fala que eu tenho paciência, não. Eu estou com racionalidade, que eu vejo que não pode ser de outro lado. Se eu tivesse sentado no seu lugar, seria a mesma coisa. Entende? Eu tenho que ver, sentado no seu lugar, como é que é. Está entendendo aqui que eu estou falando? Então, veja, quando a pessoa boia demais, aí ela está dormindo aqui, ou ela está devaneando, isso é outra coisa. Ela aí vai perder 30%, 40% de tudo que a gente falou aqui. Agora, um que perde assim, pontual, apenas o pontual, uma lacuna aqui, outra lacuna ali, outra lacuna, isso é normal. Com 50 temas é muita coisa. Isso não dá para a pessoa seguir tudo e ela articular bem o pensamento dela. Agora, outra coisa, você já deve ter notado que tudo meu aqui é rapidinho, né? Eu falo as coisas, eu respondo as coisas, tudo depressa, porque tem que ser, senão eu não dou conta de fazer isso. Senão eu vou ficar naquele negócio lá das 1.600 pessoas em Florianópolis. Eu ia para lá e tinha, lá no clube, às vezes 153 perguntas para responder. Depois, quem é que vai dar conta de 153 perguntas? Então eu falava assim, escolha aí as principais, as essenciais, faz uma triagem. E eu às vezes conseguia responder 25, 30, lá em Florianópolis. Mas agora 135? Como é que é possível? Outra coisa, a gente ficava lá muitas horas. Era mais do que aqui às vezes, mais de 2 horas. Isso no clube lá, e eram 1.600 pessoas, enchia por todo lado, aquela situação toda. E outra coisa, havia muitas perguntas super inteligentes. É tanto que o povo mesmo que fazia a triagem, que selecionava, falava assim, Valdo, nós estamos fazendo algumas, mas ela teria outro tanto de perguntas boas aqui no meio. Quais seriam as suas sugestões para o tertuliano no processo? Eu acho que é o seguinte, é o laptop na frente e a pessoa ia anotando tudo que ela tem. E se for possível, ela engolir alguma coisa do verbete antes de começar a tertúlia. Ela engolir. Ela comeu o verbete antes, ver o que é que tem de mais importante nisso aí. Com isso, ela vai anotar aquilo que ela sabe, aquilo que ela não sabe, aquilo que vai interessar para ela ver, aquilo que ela quer seguir. Não, eu quero esclarecer isso, então ela anota tudo. É o que a maioria aqui está fazendo hoje. Mas, isso demorou alguns anos, é verdade ou não é, Kátia? No início não era assim, não. Hein? Não dá por causa da eleição. E outra coisa, não adianta, com isso você não vai ajudar. Não vai ajudar. Quando uma pessoa quer, ela tem que continuar estudando. É o autodidatismo. Não adianta quanto mais você der nesse assunto, mais precisa de dar. Então é bobagem, nós temos que fazer mais ou menos. Colocar no mesmo dia, foi eleito hoje, colocar hoje o verbete. O que acontece é que ele só é colocado lá muito em cima. Então não dá tempo. Agora, eu deixo o verbete aqui, geralmente, de manhãzinha. Toda manhã, 8 horas da manhã, eu deixo o verbete sair da mesa. Eu sei, mas olha, o processo eles é que tem que melhorar, vocês falam para a turma. A gente está pedindo para eles, né? Professor. Agora, outra coisa. O critério que foi estabelecido para lançar o verbete, assim, colocar online, era no mesmo horário quase que a tertúlia. Assim, sim, para as pessoas isso... Mas esse mesmo horário, geralmente, dá para a pessoa ler, porque eu leio o verbete todo dia e anoto. Eu sou a maior prova disso. Então qualquer um pode fazer isso, por que não? Você já viu que eu anoto todo dia? Aqui, ó o meu verbete como é que é, ele é todo anotado, tudo, tá vendo? Ó o ponto aí. Eu faço isso na hora que eu chego. Você viu eu fazendo isso hoje? Você viu a hora que eu cheguei que eu estava fazendo isso? Pois é. Teria algum problema, em vez de ser 11h30, ser tipo mais cedo? Não, conversa fiada. Eu acho que o negócio não é por aí. Com isso, se você facilitar muitas pessoas, elas nunca vão se ordenar.
É bom que elas passem por isso, para ver se agiliza o processo de estudar, de anotar, de fazer tudo. Cadê o laptop? É que 11h30 a gente saiu no site de uma atividade e vem para cá. Entendeu? Se mais cedo, tipo 8 horas da manhã. Não, isso aí, se aparecer. Mas veja, a hora que eu cheguei aqui hoje tinha 5 pessoas só. Pois então, mas o negócio todo é esse. Agora, ó, coloca quando você puder, mais cedo, se você puder. Eu posso colocar de manhã, bem cedo. Pois é, às 8 horas eu deixo o verbete aqui, disponibilizar no mesmo dia que ele assim. Se hoje é tarde, a partir das 3 da tarde de hoje, terminou a tertúlia, eu já lanço Agora, o o que eu verbete. vejo é o seguinte, não adianta atender demais e dar tudo mastigado para a pessoa, só falta deglutir. Ela tem que trabalhar e ter esforço e ter dificuldade dentro da pedagogia dela, dentro da autodidatismo dela, autodidaxia dela, para ela enfrentar. Nós fazemos aquilo que nós podemos, mas ela tem que vir também, a gente encontrar no meio. Esse negócio de se abrir muitas pernas, querer ajudar todo mundo no negócio desse, ó, eu tenho experiência de didática, isso não é bom. Na manhã, então. Se você não der valor para certas coisas, não adianta nada. Eu já estou tudo dado, que o povo é tudo contra isso, nós devíamos de cobrar esses verbetes, devíamos de cobrar os livros todos que eu dou. Como é que é? Eu não cobro nada disso. Você está entendendo? Então, eu mesmo falei já há algum tempo com a Laura. Laura, faz do jeito que você está até assentar a poeira. Agora, se já assentou, a coisa já melhorou, se você puder pôr de manhã, é ótimo. Eu ponho o verbete aqui, porque hoje nós já temos isso, antes não era assim. Isso é depois do tertuliário, aqui, a sede. Hoje eu coloco isso aqui às 8 horas da manhã. Eu entro aqui sozinho, não tem ninguém, deixo aqui e deixo também a folha da eleição do dia. Por sinal, eu quero dizer para você o seguinte, amanhã não tem eleição, você está sabendo, né? Porque no domingo eu já vou trazer um verbete já qualificado aí que a gente falou. Por sinal, eu preciso de você falar lá quantos tem, que ninguém sabe o que vai aparecer, quantas pessoas vão aparecer aqui no domingo. O pior é isso, a hora que falta verbete, isso que é o pior. Mas amanhã, professor, amanhã é sábado, amanhã não vai ter... Eu estou falando é domingo. Ah, tá. Tá bom. Examina meu domingo para ver quantos são. Tá certo? Ah, não, ela já sabe, com o passar do tempo sabe, pelo total de gente que está aí no curso, o que é que tem? Tem várias variáveis. Outra coisa, agora tem almoço, o povo vem aqui para almoçar, acaba passando aqui. O negócio todo é esse. Agora, ó, a média, depois que nós inauguramos, é mais de 100 pessoas por dia. Isso nunca aconteceu. Agora, isso pode ser devido ao almoço e devido a dezembro. Porque a pessoa está de férias. Nós vamos ver lá para janeiro, fevereiro, isso tudo vai cair, alguma coisa deve cair, eu acho. Agora, o que eu vejo também agora, que eu estou olhando, é aquilo que eu estava falando aqui. É muito interessante que a hora que tem menos gente aqui, tem mais pergunta. Está entendendo? Então você nota que algumas dessas pessoas, elas estão seguindo a tertúlia em casa, não é isso? Agora, outra aqui. Como é possível uma pessoa com carência afetiva ser vampirizada por outras com o mesmo tipo de carência? Bolas, isso acontece nas melhores famílias. Junta a fome com a vontade de comer, né? Os afins se atraem, então aí dá de tudo. E um então empurra o outro, etc. Tal. E os dois caem no abismo, não é isso? Cada um vai segurando, etc. Tal. Faz uma frente ampla, isso aí é um perigo. Tem que abrir o olho com essas coisas todas. Pode falar, Tânia, por favor. Eu fiquei curiosa quando o senhor falou que o senhor anota todo o seu verbete. Sim. Então eu perguntaria... Você quer saber o que eu anoto? Não, eu gostaria de saber na enumerologia. A enumerologia? Porque está diferente aqui no final, né? A enumerologia, eu anotei só que ela é o 7, que ela está no máximo. Toda vez que tem numerologia, tem o máximo. No mínimo. Por isso que eu anoto, olha, tem aqui. Agora, a última está a Mega GESCOM irrealizada. Essa é o canto do cisne. Então, você sabe o que é o canto do cisne, sabe? Sim, depois não, é a vida da pessoa, a autobiografia dela, caminhou tudo. Então, faltou uma coisa. O canto do cisne é aquele do final. Então, você pergunta para a pessoa, antes dela morrer, ela deu o canto do cisne? Ela fez o último trabalho dela? Professor, o senhor colocou 3 coisas aí, a OFIEX pessoal, a desperticidade e a Mega GESCOM. A Mega GESCOM irrealizada. Eu marquei isso. O senhor só colocou a última? Só. Vamos pensar, né? Porque a Mega GESCOM às vezes não deu, né? Faltou. É uma carência, né? Para a próxima. Fica para a próxima.
Você acha aqui que todo mundo vai conseguir tudo que a gente fala aqui nessa vida? Não, a ideia é que você vai caminhando até a consciência. Não, a ideia é que a gente faz força para todo mundo conseguir todo mundo. Mas a gente vai ter conseguir sempre... tudo. Não vai ter sempre essa carência? Vai. Então, consciência livre. Quando chegar lá, vai ter outra... Agora, ó, isso outra aí é aquela coisa. conversa lá do Rio, que é uma frase que consola. O cara falou assim, Valdo, eu vou terminar minha vida, já com a minha idade, sem ter obtido a minha OFIEX. Eu estou muito chateado comigo. Eu falei assim, escuta, pior do que isso é o seguinte, eu não acho que você seja desperto. E outra coisa, eu não acho que você seja evoluciólogo. Então, se você quer chorar, chora é uma opção de coisa. Chora que você não é serenão, chora que você não é consciência livre. Isso é a frase que consola para ele. Vamos liquidar com esse negócio, já que o problema é assim. Agora, aí eu vi para ele assim, mas sabe aquele seu cachorro, o Sheik? Ele não pensa nisso, ele está ótimo. Você chega para dele, o rabinho dele está assim, feliz da vida. Cachorro. Você é superior a ele. São coisas que a gente tem que expor com toda a racionalidade, mesmo que dê um impacto, porque isso é que é impacto terapia, né? Tem outro jeito. Faz parte do serviço. Professor, aqui. Sim. Aqui. A gente está se envolvendo no processo do discernimento, né? Eu estou sentindo um cheiro, assim, da questão da política, que isso tem um processo meu, né? E a gente está sentindo um cheiro de um envolvimento maior até com o poder público, e isso aqui está muito forte. E a gente sempre buscou ficar distante de um envolvimento maior. O que eu estou percebendo é que, agora, por exemplo, lá na UDC, começar a trabalhar lá, a gente viu que tem pessoas lá ligadas à prefeitura e começa a realmente surgir a possibilidade de envolvimento cada vez maior. A pergunta é, qual vai ser o limite que talvez aqui a gente vá ter em relação a esse envolvimento? É o limite você não se contaminar do ponto de vista anticosmoético com nada que vocês estão fazendo. Mas, por exemplo... Tem uma pessoa aí, um político que reclamou, mandou reclamar, inclusive um amigo nosso, depois para falar comigo, que a gente estava recebendo aqui outros políticos que ele não queria que recebesse. Então ele deixou de vir aqui porque aqueles dois políticos apareceram. Então esse nosso amigo chegou e falou assim, nós somos apolíticos e apartidários, nós topamos todo mundo que aparece lá, as portas são abertas. Então você tem que falar a mesma coisa aí. Agora, por exemplo, a hora que chega os processos desses, por exemplo, aí desse mega centro cultural, lá da holoteca, que entra Niemeyer com esses processos todos aí, e eles querem colocar até o material dele, tudo aí, isso aí já extrapolou a nossa área e já entrou já dentro da comunidade. Nós sempre aqui tivemos processo da comunidade. Você lembra que quem deu o nome da Rua da Cosmoética fomos nós. Então isso tudo é uma coisa séria. Isso faz parte do serviço. Em Uberaba, quando eu levei para lá, quem colocou o nome nas ruas fui eu também. Entendeu como é que é? A rua que tem na Comunhão Espírita Cristã é a Rua Eurico Passanufo. Quem colocou fui eu. Entendeu? Então, isso tudo tem coisas que a hora que você mexe com, principalmente a engenharia civil, o processo de construção, a mudança da reurbanização, o processo de bairro, isso tem que mexer com o poder público, não tem outro jeito. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, por exemplo, uma Secretaria de Planejamento Urbano, alguns de nós vão ser convidados para participar de um conselho que vai É bom entrar certas coisas, é bom porque nós já temos um bairro. Como é que é? Daqui a pouco pode ser que vai entrar um prefeito aí e vai nomear até um prefeitinho aqui para o bairro. Tudo isso é possível. Por que não? Hoje em dia eles já estão usando em certa cidade o negócio do prefeitinho. É a subprefeitura. Pois é, a subprefeitura, então é preciso ver. É? Pois é. A gente pode até antecipar isso aqui, propor, se for. Outra coisa, vocês sabem que aqui esse bairro da Cognópolis não é muito pequeno, não. Aquilo que eles pensam, o negócio é grande. Entende? De modo que essas coisas você veja o limite para não sair da linha reta, da diretriz básica, da pista principal, no hipoacostamento, e ver o problema cosmoético. Você já tem muita experiência disso. Aqui, no Espírito Santo, todo lado. É vocês, é. Lá a gente trabalhava no Espírito Santo, eu trabalhava no Conselho do Plano Diretor Municipal. Pois é. E é um fórum interessante de discussão, e ele é partidário também. Isso é importante. A gente pode ajudar muita gente. Isso tudo é assistência, né? Tudo é assistência. E é uma assistência que não é TACOM, não. Isso é esclarecimento. É o povão, está trabalhando, está mexendo com o povo. Isso é muito importante. Não tem lógica? Pois é. Por aí.
Sim. Só para lembrar, amanhã, sábado, a gente vai estar distribuindo as provas corrigidas com as notas e o gabarito. Vocês vão distribuir aonde? Amanhã, então, a gente, antes da tertúlia, aqui? A gente vai afixar ali os resultados lá na rampa. E vai distribuir, dá para cada um aqui? Isso, vai distribuir para quem gente, fez a prova. Então amanhã, ei, vocês aí, ó, você que está em casa, amanhã, gabarito da prova e você vai receber sua prova de volta. Alô, 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 alô. Muito importante. Tá certo? Isso é bom. Agora, outra coisa, eu queria saber de vocês, o que é que vai ter hoje lá no discernimento, horário, o que é? 8 horas. 8 horas tem um coquetel, é isso? É o coquetel e a abertura oficial do congressamento, no discernimento. Sei. Então, ó, 8 horas da noite, 20 horas, então está lá. Gratuito, É gratuito e tem uma boca livre de bebida, não é isso? Então tem água, etc, para todo mundo, é isso? Tá certo? Isso aí é importante. Sr. Valdo? Sim. Aqui a divulgação. Só para lembrar que o coquetel é gratuito e vai ser um coquetel dançante. Todos estão convidados. Agora, eu já falei aqui 50 vezes, vou falar de novo. O coquetel é gratuito. Gratuito. Isso. Coquetel é gratuito e o que mais? E dançante. Dançante, tem isso? Tem isso. Poxa, então vai fazer barulho hoje. Ele é um coquetel de discernimento. Então, às 20 horas todos estão convidados, gente. Por favor, realizem a sua inscrição. Tá bom? Tá. Isso é ótimo. Mais alguma coisa? Ficou alguma coisa mal parada ou eu posso passar a bola? Posso? Tá tudo certo? No B aqui, ó. B. Na página 7 tem aqui teoriologia. A teoria da carência adquirida. Da carência adquirida. O que você quer? Adquirida? Como assim? Ela adquiriu a carência, às vezes, por exemplo, uma pessoa adquiriu junto com o duplista, ou a duplista dele, etc., de algum modo. Outra hora arranjou aquela carência porque a pessoa não sabia que aquilo existia. Quando ela descobriu, ela ficou siderada com aquilo, só pensa naquilo e acabou. Então ela adquiriu. Era uma coisa que às vezes não vem do passado dela nem nada, é da agora. Tá certo? Tá bom. Então, gente, nós vamos passar então para vocês, por favor. Bom, então as pontuações de hoje, votos online 20, perguntas respondidas online 21, perguntas presenciais 26, assinaturas no livro de presença 106 e praticantes da técnica da Invexis 21. Após a leitura dos verbetes, nós vamos ter 4 recados. Primeiro da Flávia, pela Megastore, o segundo da Ieda, do programa Amigos da Enciclopédia, o terceiro do Marcelo Pasculin e o quarto da Rosânia. Então, todos têm o papel para fazer a eleição? Então, vamos à leitura dos verbetes. Autoidentificação. Conhecimento prévio. Contrariedade. Exilado na própria pátria. Exilado na própria pátria. Imitação evolutiva. Incompreensão. Indústria paralela. Mega perigo dos efeitos mediatos. Mundo imaginário. Parada produtiva. Rotina redonda. Técnica. Viragem do mega assediador. Zoom mnemônico. Bom, pessoal, enquanto vocês fazem a votação, quero dizer que chegou a Megastore 2 novos exemplares, 2 novos títulos do Adorno, que são As Estrelas Descem à Terra, e o outro é um estudo sobre a introdução à sociologia, que foram as últimas aulas que ele deu na Alemanha sobre o tema. Tá ok? Então, os livros estão à disposição de vocês na Megastore. Obrigada. Gente, hoje a gente trouxe aqui o João Paulo, convidou ele para nos dizer o que motivou ser amigo da enciclopédia. Oi, eu sou amigo da enciclopédia há algum tempo já, e eu acho que é uma forma bem direta da gente poder ajudar nesse trabalho. A gente pode ajudar voluntariando, está sempre precisando de gente para trabalhar nesse projeto, mas você ajudando com dinheiro, sendo amigo da enciclopédia, você pode ajudar mais diretamente. O pessoal que está aqui em Foz, eu era amigo antes de vir para Foz e agora continuo amigo. Eu acho que é uma forma
bem objetiva e de um grande benefício que a gente faz, de uma forma que a gente pode ajudar nesse super projeto que tem. Obrigado. Quem tiver interesse em se associar, pode passar na recepção do CAEC para fazer a sua inscrição. Pessoal, o CAEC, o Grifê Gourmet, está convidando a todos os tertulianos e os voluntários do CAEC para participar do jantar que vai acontecer amanhã aqui no restaurante. O jantar é beneficente ao congraçamento, é R$ 25,00. E é bom as pessoas fazerem a inscrição hoje para a gente passar a quantidade de pessoas que vão estar no jantar para passar por Grifê. Importante lembrar a todos, gente, que esse preço de R$ 25,00 está incluído também o refrigerante. Tá? Então, o refrigerante à vontade e o cardápio, a Rosane pode ler. O cardápio vai ser saladas, né, em geral, panaché de legumes, arroz, risoto de camarão, nhoque, carne assada, queijo ralado, frango festas assado, farofa brasileira, batata portuguesa e de sobremesa pudim de leite condensado. Não, é imperdível, viu? A gente aguarda vocês na recepção do CAEC para fazer as inscrições. R$ 25,00. Obrigada. Após o aviso da alimentação somática, uma alimentação mental somática. Na segunda-feira, durante o congraçamento, vai haver dois workshops promovidos pela Sinvex. Pela manhã, uma visita ao campus de Invexologia. E à tarde, um curso novo da Sinvex chamado Casuística Invexológica. Ambos eventos gratuitos. E lembrando a todos que em janeiro, 20 a 24 de janeiro, teremos o curso de formação do Invexólogo. Até mais. Vai falar? Para amanhã, o verbete vencedor foi incompreensão com 11 votos. Obrigada, boa tarde, até logo.